Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das transformações socioeconômicas mais rápidas e, olha, talvez uma das mais profundas de toda a história humana. A gente está falando do milagre chinês. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com um número que, de cara, já mostra o cenário global de hoje: 18%. Hoje, a economia da China é uma força, assim, colossal. Ela representa quase um quinto de toda a produção econômica do mundo. Agora, o que torna esse número realmente impressionante é de onde eles partiram, sabe? Se a gente voltar para 1980, um pouco mais de 40 anos atrás, essa participação era de menos de 2%. É uma virada de jogo absurda. Pois é, esse salto gigantesco levanta a grande questão que a gente vai explorar aqui. Afinal de contas, como a China conseguiu essa proeza? Bom, para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco. É fundamental olhar para as fundações, sabe? Para a geografia e para a história que, de certa forma, prepararam o terreno para essa transformação toda. Vamos pensar na geografia da China como se fosse uma escadaria gigante, com 3 degraus. O degrau mais alto, lá no oeste, é o Planalto do Tibete. Não é à toa que chamam de teto do mundo, né? Aí descendo um degrau, indo mais para o leste, a gente chega na parte do meio. Ali ficam os planaltos enormes, como o da Mongólia e o de Loas. E, finalmente, no degrau mais baixo, lá no leste, temos as planícies férteis. É ali que a mágica acontece, sabe? Essa região sempre foi o coração agrícola e econômico do país. O resultado dessa escadaria é um contraste impressionante. De um lado, um leste super dinâmico, cheio de gente. Do outro, um oeste gigante, quase vazio, inóspito. E essa divisão, olha, molda a economia e a sociedade chinesa até hoje. E foi nesse palco geográfico que uma história de milênios se desenrolou. Várias dinastias foram fundamentais para construir a China que a gente conhece hoje. Desde o primeiro império unificado com a dinastia Qin, que padronizou escrita e moeda, até os avanços tecnológicos incríveis da dinastia Song. Toda essa história milenar acabou forjando uma nação muito diversa, multiétnica. Hoje são 56 grupos reconhecidos oficialmente, mas a grande maioria, cerca de 92% da população, é do povo Han. Ok, então a gente já entendeu a base, o alicerce geográfico e histórico. Agora, vamos olhar para o motor que realmente ligou e acelerou essa transformação toda, o sistema político e econômico da China, que é bem particular. A estrutura política lá é o que se chama de Estado unipartidário. Isso significa que o Partido Comunista da China é quem exerce a liderança central sobre o país inteiro. E esse sistema funciona com base num princípio chamado centralismo democrático. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que apesar de poder haver debates internos, uma vez que a liderança central bate o martelo e toma uma decisão, ela tem que ser seguida por todo mundo, em todos os níveis e de forma rápida. Isso garante uma execução de políticas muito, muito poderosa. E essa capacidade de agir de forma centralizada abriu caminho para uma estratégia de desenvolvimento bem diferente da que a gente costuma ver no Ocidente. O Estado conseguiu pegar rios de dinheiro e investir pesado a longo prazo em setores que eles consideravam estratégicos. O resultado? A China virou líder mundial em trens de alta velocidade, tecnologia 5G, carros elétricos, tudo numa velocidade e numa escala que seria assim muito difícil de imaginar numa economia que depende só do mercado. Claro, um crescimento econômico tão explosivo assim trouxe um progresso social incrível. Mas como tudo na vida, essa história tem dois lados, e também vieram desafios gigantescos na bagagem. A conquista mais impressionante, sem dúvida, é um número que é até difícil de processar. Mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. É gente pra caramba. E essa saída da pobreza se refletiu em tudo no dia a dia. A renda por pessoa disparou, a expectativa de vida aumentou muito e o acesso à educação e à saúde, que antes era para poucos, se tornou algo muito mais comum para a população. Mas, como eu disse, tem o outro lado da moeda. Esse desenvolvimento acelerado teve um custo alto. Gerou um aumento da desigualdade, problemas ambientais seríssimos e também um controle estatal muito rígido sobre as liberdades civis. Para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar para o quadro geral. Porque essa transformação da China não ficou só dentro das fronteiras dela, não. Ela está remodelando o mundo inteiro. A China meio que ressuscitou o espírito da antiga Rota da Seda, sabe? Só que agora com um nome moderno. Iniciativa do Cinturão e Rota.
É um projeto global, gigantesco de infraestrutura, com portos, ferrovias, oleodutos, conectando o mundo todo. E essa projeção global passa por parcerias estratégicas muito fortes. Um bom exemplo é a relação com o Brasil. A China se tornou um investidor essencial por aqui, colocando dinheiro em setores super importantes como energia, mineração e infraestrutura. Então, resumindo a ópera, o que a gente viu acontecer nas últimas décadas é, sem a menor sombra de dúvida, uma das transformações socioeconômicas mais rápidas e profundas da história humana. Não tem como negar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que dá o que pensar. Será que o milagre chinês é uma história única, que só poderia acontecer lá? Ou será que é um modelo que outros países poderiam tentar replicar mundo afora? Fica aí a reflexão.